Olá pessoal, mais uma vez Otávio Castellani aqui para mais uma aulinha no Saboreando a Física. E antes de mais nada, não esquecendo aquela curtida maneira, aquela inscrição para facilitar a vida da gente, a gente continuar produzindo esses vídeos. Essa série que eu vou fazer agora é uma série que, claro, vai ter um pouco de matemática, mas vai ser mais envolvida em conceitos, que na verdade são conceitos que estão ligados à teoria quântica, que é na verdade a discussão da dualidade onda-partícula. Ou seja, a luz é onda ou a luz é partícula? A matéria se comporta como partícula ou se comporta como onda? Então é essa discussão que eu quero fazer com vocês durante esses cursos que eu estou denominando de primórdios da mecânica quântica. Mas na verdade para a gente tentar entender essa questão de onda, partícula é onda, o que a gente vai ter na verdade da descrição, o que a ciência diz pra gente, o que a física diz pra gente. Então é isso que a gente vai ver aqui. Então de cara, estamos aí, né, com esses primórdios, pegando lá os nossos gregos, como sempre, Leucipo e Demócrito, né, entre os séculos 5 e 4 a.C., e são os caras que são os atomistas. Então são esses caras que dão a primeira ideia de átomo, né? Alguma coisa sólida que constitui as coisas. Segundo Demócrito, nada existe além de átomos e vazio. Tudo mais é opinião. Então são os primeiros a ter essa intuição, de que existe alguma coisa que já dá ideia, né, que a gente tem uma ideia já de partícula, né, quando a gente fala de um átomo, de uma coisa pequena, uma coisa concentrada. Então daí dos gregos já tem essa primeira concepção de partícula. Bom, e aí a gente dá um salto e vai para o século XVII, em 1666, onde é chamado do ano miraculoso do Newton, porque na verdade devido à peste negra que estava assolando lá Londres, a Europa, Newton vai para a fazenda dele e durante 2 anos, 1666 e 1667, ele escreve uma coisa que hoje em dia é uma bíblia, considerada uma bíblia, né, para os físicos, que mudou dali para frente, né, a ideia que nós temos do universo, que é o Principia. Muita gente fala Principia, mas na verdade é errado. Em latim o C tem som de K, então seria o Principia, que na verdade é o princípio matemático da filosofia natural. E nesse livro, nesses três, na verdade são 3 livros, você tem aí toda a base da mecânica do movimento, onde você tem as 3 leis de Newton, você tem a lei da gravitação dele, e tem todo esse tratado sobre o movimento. E ele, em 1704, publica também, claro que nesses 2 anos ele também fez muitos experimentos de ótica, experimentos, sabe, o cara não comia, o cara só ficava no escritório dele, no laboratório dele, só fazendo experimentações, e o cara estava realmente decidido, motivado. E ele faz também muitos experimentos com óptica, com luz, onde você tem lá a questão, ele decompõe, é o primeiro a decompor a luz, né? E vê que a luz é composta das cores, né? Aquela história toda. Mas o interessante é que ele explica os fenômenos que ele observa simplesmente observando a luz como corpúsculo. Então você tem lá do Leucipo e Demócrito, né? Você tem a ideia do átomo como alguma coisa concentrada, a gente já pode ter uma ideia, né, de partícula, de uma coisa concentrada. E Newton vem também com essa ideia de que a luz se comporta como corpúsculo, como se fossem, por exemplo, bolas de bilhar, né, batendo numa reflexão, por exemplo, batendo num anteparo e refletindo. Concomitantemente, tinha um outro grupo de cientistas, né, que já viam a luz de uma outra maneira. Por exemplo, você tem aí o Huygens, chamado Christian Huygens. Em 1690, ele já publicou o Tratado sobre a Luz. E nesse tratado, a luz
ela se comportava, era uma coisa que hoje em dia nós entendemos como onda, né? Mas era uma ideia de pulsos. Mas modernamente o que ele queria dizer, né, se a gente usar os termos modernos, era que alguma coisa periódica, ondulatória, né, se a gente levar para os dias de hoje. Então o Huygens tinha essa ideia de que justamente a luz era uma onda, se comportava como onda, igual a onda do mar. E aí por muito tempo ficou essa briga entre a escola newtoniana e a escola do Christian Huygens. Ou seja, uma briga entre esses dois gênios. A luz é um corpúsculo, se comporta como um corpúsculo, ou a luz se comporta como onda? Então ficou essa disputa entre eles. Então os seguidores de Huygens, Hooke era um, por exemplo, Robert Hooke era um, que aceitava a luz como uma onda. E ficou então essa briga entre eles sobre seus conceitos sobre o comportamento luminoso. Houve troca de cartas, sempre discutindo esse comportamento da luz e qual é a natureza da luz. E realmente uma dúvida ficava no ar. Se a propagação da luz é um fenômeno ondulatório, por que a gente não observa a difração da luz? Porque você observa a difração da onda do mar, por exemplo. É uma onda. E você vê a difração dela. Mas por que a luz você não consegue observar a difração? Então essa dúvida estava no ar. Até que a partir de 1800, Thomas Young e Augustin Fresnel fazem várias experiências de interferência e difração da luz. Aí acabou. Né? A ascensão completa da teoria ondulatória. Então essa briguinha, essa luta entre os defensores da teoria corpuscular de Newton e os defensores da teoria ondulatória de Huygens acaba, na verdade, para a ciência, a ascensão da teoria ondulatória. Então a luz era uma onda. Justamente porque essas experiências mostravam isso. Mostravam justamente a dúvida que pairava no ar. Então, um outro momento em que dá mais um ponto a essa concepção ondulatória da luz é justamente 1865, com as equações de Maxwell. Né? Maxwell também é um cara que foi fantástico, equivalente a Newton. E ele sintetizou todo o conhecimento que você tinha de eletricidade e magnetismo e dos experimentos ópticos e sintetizou em 4 belas equações, que são as chamadas equações de Maxwell, que tem até vídeo aí no canal, né, que eu mostro até que através das equações de Maxwell você consegue mostrar que a luz se propaga como uma onda. Tem uma velocidade específica, que já tinha sido medida, que é a própria velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Então, as equações de Maxwell, dentro das equações de Maxwell, você consegue mostrar que a luz se propaga satisfazendo uma equação ondulatória, mostrando claramente, dando mais ponto ainda de que a luz é uma onda. E aí, só como curiosidade, para esses caras aí, que alguns são muito conhecidos, são na verdade em cima desses caras, né, apoiado em ombros de gigantes, que Maxwell sintetiza todo esse conhecimento que se tinha. Então você tem aí os caras que muitos, né, já são conhecidos pelo próprio sobrenome: Ohm, Ampère, Lenz, Franklin, Coulomb, você tem Volta. Então esses caras aí, o Maxwell pega todo o conhecimento que esses caras produziram e sintetiza nas 4 belas equações. E aí, como eu já tinha falado, então aí as equações, belas equações, e você tem justamente as equações do campo elétrico e do campo magnético, mostrando que elas se comportam como ondas, que na verdade é aquela equação da onda. Todo esse resultado de Maxwell é um resultado puramente teórico, que saem das equações de Maxwell. E aí, em 1887, o Hertz vai e consegue produzir ondas em laboratório. E aí ele produz essas ondas, capta essas ondas, cria um receptor simples, capta essas ondas e mostra realmente que as equações estão corretas, as equações de Maxwell estão corretas e que realmente produzem o que elas estão dizendo que produzem.
Então você tem o triunfo da concepção ondulatória. Então a luz é uma onda, não tem outra história. Então no final do século XIX, as equações de Maxwell mostrando que a luz se propaga como uma onda, Hertz fazendo experimentação, mostrando que as ondas eletromagnéticas que o Maxwell tinha proposto existem, acabou. Foi a assinatura final. A luz é uma onda. Então beleza, senhores. Próxima aula a gente continua e vamos ver se isso realmente é verdade. Beijo.